você estuda, mas parece que nunca aprende JavaScript, você nunca consegue aplicar, criar projetos reais, nunca consegue fazer algo com a linguagem, esse vídeo vai te ajudar, porque eu vou trazer algumas dicas para clarear esse caminho aí no estudo, no desenvolvimento do JavaScript. Olá, eu sou Ayrton, esse é o canal Programador a Bordo. Se você gosta de JavaScript, da linguagem, é entusiasta, está aprendendo, se inscreva no canal, ative o sino, porque vai ter muito, mas muito conteúdo da linguagem aqui no canal para destravar sua mente para aprender a linguagem, assuntos técnicos sobre JavaScript, então se inscreva e ative o sino. Desde já, antes de eu já começar a falar, te dar as dicas sobre como você pode entender melhor a linguagem, no que ela se aplica, comente aí quais são as suas principais dificuldades para que eu possa fazer mais vídeos sobre o assunto, para que eu possa te responder individualmente e quem sabe aí é o pulo gatilho para fazer você evoluir na linguagem, ok? Então vamos lá. Se você está estudando a linguagem a primeira vez, como a primeira linguagem de programação, e você nem conhece lógica de programação, está entendendo ainda o que é um laço, for, esse tipo de assunto, talvez esse vídeo ainda não te ajude tanto, porque esse tipo de coisa é mais algoritmo, lógica de programação, e esse tipo de assunto da sintaxe básica da linguagem é algo que você encontra muito conteúdo na internet sobre algoritmos. Eu tenho até uma própria playlist aqui no meu canal que eu vou deixar aqui para você clicar lá depois, que é sobre a sintaxe da linguagem. Eu falo até de coisas mais avançadas, eu mostro desde o início de criação de variáveis constantes, loops for, funções, arrow functions, arrays, destructuring, closure. Eu falo de muita coisa que é um insumo para você pegar daí em diante, tá? Então, se você sabe essas coisas, mas você não consegue aplicar em algo, em projetos, em criações, esse vídeo é para você. Então, agora que eu já disse se esse vídeo é para você ou não, vamos lá entender 3 principais pontos para você começar, de fato, a evoluir na linguagem e começar a aplicar o JavaScript. A primeira coisa, muito importante, é você entender o mundo que circula o JavaScript, porque a linguagem em si, ela pode ser aplicada em alguns lugares, principalmente no back-end através do Node e no front-end para qual ela foi criada, certo? Para rodar no navegador. Hoje você pode criar aplicações mobile, você pode criar aplicações de desktop. Eu vou trazer o exemplo aqui aplicado no front-end. Então a primeira dica é, entenda o mundo que circula o JavaScript, porque dificilmente, principalmente no front-end, você vai fazer algo sem entender isso. O que é um mundo que circula o JavaScript? Então vamos imaginar ele no front-end. Qual é a principal coisa que circula o JavaScript no caso? É o que? É o navegador, certo? Então entender o navegador é importante. No navegador você tem coisas como HTML e CSS. Por que o HTML e CSS é tão importante para você como desenvolvedor JavaScript e desenvolvedor front-end? Porque se você vai criar aplicações, não exatamente aplicações, mas você vai criar uma página que tem interações ali dentro, você quer alterar o estilo dinamicamente da página, você quer criar um carrossel de imagens, uma galeria de fotos, você quer criar qualquer tipo de efeito, hoje em dia é muito feito com HTML e CSS, e JavaScript entra de uma forma muito mais suave do que era, sei lá, 10 anos atrás. Você tinha que programar muito mais JavaScript e até por isso que o jQuery fez tanto sucesso. Então, por exemplo, vou fazer um carrossel de imagens. Um carrossel de imagens, você tem que saber posicionar essas imagens com HTML e CSS, fazer ela preencher a tela, saber fazer ela esconder as imagens, botar uma ao lado da outra, e para no fim você adicionar o JavaScript para ficar passando as imagens, por exemplo. A mesma coisa uma galeria, a mesma coisa no Lightbox, você tem que saber fazer uma imagem, preencher uma tela inteira, fazer o efeito de zoom, certo? Sumir, esse tipo de coisa vai ser HTML, CSS, até mesmo a transição. Então o JavaScript entra de forma muito suave aí no caso. Então é importante você saber fazer esse tipo de coisa antes com HTML e com CSS, se você quer aprender principalmente JavaScript para front-end. E nesse caso o navegador ele é como se fosse o hospedeiro da linguagem, do JavaScript, certo? Porque como eu disse, dificilmente você vai fazer algo puramente JavaScript. Ele tem que estar em algum lugar, certo? Nesse caso ele está no navegador. E quando ele está no navegador, o browser, o navegador, ele te fornece várias APIs, vários lugares, várias formas de você alterar coisas no navegador. Contanto que se você for desenvolver no Node, essas mesmas funcionalidades não vão existir, porque elas só existem no navegador. Ele que te fornece essas APIs, essas interfaces, para você manipular algo do navegador. Por exemplo, vou colocar aqui navegador, API, que o navegador te fornece dezenas de APIs, e uma delas, por exemplo, é para você manipular o DOM da sua página.
O DOM é basicamente você manipular as tags que tem ali no seu HTML. Você adicionar novas tags, remover tags, adicionar, injetar HTML em alguma parte do seu código HTML ali dinamicamente. É você adicionar eventos, por exemplo, eventos de clique. O que acontece quando eu clico aqui? O que acontece quando o usuário scrolla? O que acontece quando eu faço resize do browser? Esse tipo de funcionalidades, o navegador fornece umas APIs para você manusear elas, certo? Isso é específico do navegador. Então é importante você conhecer o que dá para fazer dentro do navegador com o JavaScript. Se você entrar aí no site do Firefox, no MDN, você vai ver várias APIs que ele fornece para você utilizar com o JavaScript que você pode estar experimentando. Então você vai estar lá, você já vai saber o que é funções no JavaScript, fazer iterações, fazer várias coisinhas e você vai começar a brincar com o JavaScript no navegador. Então você vai lá no site da Firefox, na docs dele, por exemplo, tem um do Chrome também, você vai lá e começa a brincar com esse tipo de coisa, adicionar eventos, adicionar interações, esse tipo de coisa, adicionar uma classe numa div, remover uma classe, adicionar um evento, por aí vai. Então, como eu disse, tem várias APIs. Se você quiser, você pode trabalhar com Local Storage, ou seja, você quer armazenar uma informação no navegador do usuário para quando ele acessar a sua página de novo, você consegue capturar essa informação. Você tem API de fetch para você fazer requests para o back-end, para uma API. Tal. Então são tudo APIs que o navegador te fornece. Então olha outro exemplo, você tem a History. Hoje se utiliza muito aí bibliotecas de React, Vue, frameworks como Angular que tem a parte de roteamento para você conseguir navegar nas URLs sem dar refresh na página, sem atualizar. Então essas bibliotecas e frameworks utilizam por trás o History, uma API do navegador, sabe? Então você consegue fazer manualmente aí essa navegação de rotas sem precisar de um framework. E, cara, tem dezenas, tem a API para você trabalhar com áudio e vídeo. Então é muito importante você conhecer esse ambiente que o JavaScript vai rodar, principalmente o navegador hospedeiro ali do JavaScript, para você conseguir começar a criar coisas mais interessantes e botar em prática. Outra coisa, hoje em dia, muito utilizado, é o que? É você entender um pouco de Node, o básico. Se você é um desenvolvedor iniciante, se atenha apenas ao navegador, ok? Eu vou mostrar mais 3 tópicos aqui, que são coisas que você vai avançando conforme for se desenvolvendo, beleza? Então saber ali algo de Node, NPM básico, por quê? Porque há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a ver mais JavaScript, não tinha nada disso. Então eu diria que até era mais fácil aprender JavaScript naquela época. Hoje em dia tudo é NPM, tudo você tem que dar NPM install, NPM start. Você tem que instalar o Node na sua máquina. Para você rodar um projeto, você tem que ter um Node na sua máquina. Então é legal você saber instalar o Node, saber usar os principais comandos do NPM aí para instalar um pacote de JavaScript, coisas do tipo. Mas, como eu disse, se você é um iniciante, se atenha apenas ao navegador, cria um JavaScript puro e vai lá no navegador, rode ele. Protocolo HTTP, e aí as coisas já começam a ficar um pouco mais sérias, tá? Protocolo HTTP por quê? Porque muitas aplicações de front-end, JavaScript, você vai ficar fazendo requisições para o navegador para alimentar a página, certo? Dinamicamente, com informações que estão em outro lugar, no back-end, no server. Então, você conhecer o protocolo HTTP para você fazer os requests corretamente é também um conhecimento muito importante que está ao redor do JavaScript. Independente se você é back-end, front-end, uma hora você vai se esbarrar com o protocolo HTTP se você faz projetos para web. E aí agora, a última coisa, se você já está num nível mais avançado de JavaScript de verdade, é você entender melhor o paradigma de programação funcional, ok? Não vou entrar em detalhes agora, mas é um paradigma na qual, por exemplo, bibliotecas como React, como Vue.js, você utiliza Redux, esses tipos de bibliotecas que já é um conhecimento, vamos dizer, mais avançadinho, você já se perde menos se você entender melhor do paradigma funcional. Eu já avancei aqui para a galera que já está um nível mais avançado. Então vamos voltar agora um pouco para se você é mais iniciante. A minha dica número 2 para você conseguir evoluir no JavaScript é você ler código. Muita gente fala em praticar código e essa é a minha próxima dica para vocês. Mais uma coisa que as pessoas esquecem de fazer é de ler código. Cara, isso é muito importante. Você como desenvolvedor, a maior parte do tempo, eu não sei se é exatamente a maior parte, pelo menos o meu e-mail, você vai estar lendo código. Isso é o que iniciante, cara, geralmente dificilmente faz, de pegar códigos e tentar ler, tentar entender, tentar reproduzir aquele código. Não tente só ver videoaulas, ver o cara fazendo e você executando depois. Eu fiz muito isso para aprender a programar.
Quando eu comecei lá atrás com VB, com PHP, cara, tinha muito menos fontes de conteúdo na internet. Eu lembro até um site que eu baixava muito código em PHP para estudar PHP na época, era do site Código Fonte, que é do canal do YouTube Código Fonte TV. Fiquei até surpreso quando eles começaram o canal, porque, cara, mais de 10 anos atrás, eu estava no ensino médio, acho que era início do ensino médio, eu já conhecia o site deles, eu baixava vários código-fonte lá, não existia GitHub, eu pegava muito código-fonte lá. Quando surgiu o jQuery, que eu estava me aventurando mais no JavaScript, eu baixava plugins de jQuery e lia o código de ponta a ponta para tentar entender. Eu custava entender, mas uma hora eu entendia, eu ia reproduzindo o código. Você precisa identificar aonde é a primeira chamada do JavaScript, ele vai estar lá ele inteiro, mas tem um ponto que ele começa, a função que de start, a função que inicia o código, certo? Então você vai começar dali e vai ver, daqui ele chama isso, daqui ele chama aquilo lá. Se acontece um evento no navegador porque o usuário clicou, ele chama essa função faz isso, chama aquilo ali, e aí sim você vai entendendo, aí você entende, você começa a reproduzir. No início você vai praticamente copiar tudo, é importante você entender a lógica que ele usou, certo? E aí você vai começar a se engasgar mais ali na sintaxe, talvez, vai esquecendo, mas você vai copiando, reproduzindo. Depois você não vai precisar mais olhar tanto, você vai copiar menos. Aí você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a mudar parte do JavaScript e experimentar, certo? Você copiou um projeto, você entendeu a lógica dele, entendeu tudo que ele faz. Agora você vai começar a mudar coisas e ver o que acontece. Entendeu? Então, se você é um iniciante, acha um projeto simples. Faz parte do seu papel como desenvolvedor procurar esses projetos. Eu não vou listar links aqui, eu não sei seu nível, não tem como acertar todos os níveis. Então, vai lá no GitHub, procura alguma coisa, procura um plugin de jQuery. jQuery ainda está sendo mantido, então vai lá ver um plugin. Se você interessar por fazer uma galeria de fotos, procura um código JavaScript que seja uma galeria de fotos e leia esse código. O hábito de leitura nunca deve morrer. Eu, como desenvolvedor, não posso parar de ler código. Jamais. Você pode estar no mais alto nível. Agora eu quero saber como é que foi criado o React. Então você vai lá, baixa o código do React e lê todo o código-fonte dele. Tenta entender, debugar aquele código para você aprender. Você aprende muito. Eu aprendi demais. Aprendi muito macete, muita manha de desenvolvimento lendo o código dos outros. Essa é uma grande dica que eu vejo pouca gente fazendo. E a terceira dica é, claro, botar em prática. Você vai começar a criar seus projetos, você vai sem medo. É claro que no início você vai fazer essa etapa anterior, que é pegar projetos que você já viu, que tem ali o código-fonte, você vai reproduzir, mas aí, a partir dali, você tenta criar o seu. Ou você altera algumas coisas, ou você já parte para criar o seu. Você vai ter experiência de ter lido vários códigos e você já vai se sentir mais preparado para criar o seu próprio projeto. Então é importante você botar a mão. No início vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil. No início você vai ter muita dificuldade, você vai pesquisar muito, você vai ficar perdido sobre como faz aquilo, não vai ter ideia. Mas isso faz parte. E quando você descobrir essa informação, você dificilmente vai esquecer. Então essa dificuldade que você vai ter de criar coisas, principalmente se você é um iniciante, faz parte de todo desenvolvedor. Mesmo os desenvolvedores mais experientes, a maior parte do tempo eles vão estar criando coisas que nunca fez, certo? Só que aí eles já têm total confiança, porque isso faz parte da vida de um programador. Você está criando novas coisas, você vai estar pesquisando, você vai estar estudando, você vai estar experimentando. Só que isso para o iniciante não é tão claro. Ele acha que ele tem que saber tudo, e não é assim que funciona. Outra coisa é você não ficar na cisma de que você deve saber tudo da sua cabeça. Isso não existe. O que mais existe... Não existe um programador sem internet. O que ele mais faz é pesquisar, certo? É claro que conforme vai se passando os níveis de desenvolvedores, a pesquisa dele é outra. Ele não vai pesquisar sobre algo básico da linguagem, que geralmente quem está começando vai pesquisar. Mas aí é de acordo com o tempo. Então é isso que eu queria falar para vocês. Tenho certeza que essas informações vão dar um norte para os seus estudos, certo? É só você pegar e aplicar, entender o ambiente que o JavaScript vai estar. Aqui eu dei exemplo no front-end. Se você acha interessante eu falar de back-end também,
Comente aí embaixo se você está estudando mais JavaScript porque você quer ser um dev de Node, de back-end. Comente aí embaixo, eu posso falar mais o que precisa para você entender, para se desenvolver como back-end. Se você conhece projetos interessantes para iniciante, coloque aí embaixo também para ajudar a galera, ou me manda que eu coloco aí, ok? Vamos se ajudar, coloque suas outras dores, suas outras dúvidas aí embaixo também, para que eu possa entender melhor vocês e eu consiga fazer cada vez mais vídeos assertivos, ok? Então, mais uma vez, galera, se inscreva no canal, vai ter muito conteúdo de JavaScript se você gosta, essa é a oportunidade, se inscreve aí, ative o sino e vamos aí formar cada vez mais programadores. Valeu, galera, um abraço!